¿No parece bien, hermanos? Gracias a Dios nos ha dado un día más de vida, de salud. Y la bendición del Señor siempre está con nosotros. Si nosotros tenemos el corazón dispuesto a estar delante de Dios, ¿no? Él siempre estará con nosotros, siempre estará trayendo a nosotros lo mejor que Él tiene para nosotros. ¿Eh? Dios tiene un plan para nosotros y ese plan, ¿eh?, depende de cómo nosotros liberamos nuestro corazón. La semana pasada el Espíritu Santo empezó ese mensaje hablando sobre el corazón y hoy es un culto de Pascua, o la semana de la Pascua, ¿eh? Y el anterior año hablé sobre el significado de todo lo que pasó en la Pascua y todo esto. Ese significado es muy importante entender, pero hoy el Espíritu Santo me ha dado un mensaje que habla sobre la Pascua, pero es voltado hacia nuestro corazón. Amén. Y yo he entendido esta semana pasada que Dios quiere sanar nuestro corazón. Amén. Amén. Y un corazón que está sano, un corazón que puede darle a Él lo mejor. Que muchas veces nuestro corazón está con rancor, herido, muchas veces falta de perdón, amargura y tantas otras cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón de tanto tiempo de nuestra vida pasada, ¿no? Y eso nos causa una barrera entre nosotros y Dios. Entonces, para que Dios pueda liberar nuestra vida, es esencial que Él cure, sane nuestro corazón. Amén. 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 Partiendo de esta visión, de esta dirección que el Espíritu Santo me ha dado, hablando justamente sobre la Santa Cena, la Pascua del Señor, Ele me deu um mensaje para dar uma continuidade à mensagem da semana passada. Por quê, irmãos? Porque quando Deus traz liberação e sana as pessoas da igreja, há um peligro muito grande. Primeiro, que essas pessoas que estão sendo sanadas fisicamente, espiritualmente ou em sua alma, tem um peligro muito grande de regressar novamente àquilo que vivia antes de Cristo. ¿Dónde Deus me mostrou isso? Em el pueblo, quando Deus los saca del Egipto. Você vê que quando estavam andando no deserto, eles falavam com Moisés e eles diziam: Moisés, ¿por que nos sacou del Egipto? Allá nós teníamos águas, teníamos comida, teníamos todo esto. Para que nos muramos aí no deserto? ¿Por qué nos sacó de allá? O sea, Dios los saca de la esclavitud, pero su corazón de ellos ainda estaba cautivo allá. Amén. Amém. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa: cuando Dios nos sana, es para que nos possamos prosseguir en su presencia y andando y creciendo en nuestra vida espiritual. Amén. Amém. Quiero que usted abra su Biblia. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Amém? Amém. Êxodo 12, 21. Amém. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo 2, 21, pastor. 12, Ah, 12? 12, 21. Amém? Amém. Aleluia. Moisés, então Deus falando com Moisés, convocou a todos os ancianos de Israel e les dijo: sacad e tomad del rebaño para vuestra familia y sacrificar el cordero pascual. Toma luego un manojo
de hisopo e empápalo en la sangre que está en la vasija, unta el tintel de los postes de la puerta, como la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós colocamos debaixo das tuas mãos, que a tua graça, o teu amor e a tua infinita misericórdia estejam em nossas vidas, ó Pai. Que teu sangue desça sobre a sua vida, nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, não é? Deus poderoso. Trayendo um pouco essa leitura, quero falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que nós temos na vida cristiana é que quando somos libertos, não somos libertos somente porque Cristo sofreu na cruz, mas somos libertos porque aceitamos o sacrifício e a sangue de Cristo é que nos liberta. O poder da sangue que está sobre nossa vida, que nos limpia de todo o pecado, que nos dá direito de sermos chamados hijos de Deus. Então, a simbologia que tem esta passagem em Êxodo é que quando a pessoa moja el hisopo, ou seja, é tipo um ramo, um pincel, vamos dizer assim, na sangue do cordeiro, ele pinta a entrada da porta, significa que esta pessoa ha hecho um pacto com Deus. Amém. E quando nós estamos bajo a sangue de Cristo, nós estamos debaixo de um pacto que Deus hizo com seu Filho na cruz. Amém? Amém. Então, se nós temos a sangue de Cristo sobre nossas vidas, o mal não pode chegar a nossa casa. Aleluia. Amém? Amém. Então, tem que passar por arriba. E quando isto passa, quando o ángel da morte chega em esta casa daquelas pessoas, ele passa e ali não há dano. O mais interessante é que a palavra de Deus não mostra, pero os estudiosos da palavra de Deus dizem que muitas pessoas que eram egípcias e que eram amigos dos judíos não venham com sua família a minha casa. Sendo eles judíos, sendo eles egípcios, foram salvos. Muitos foram salvos daqueles dias. Muitos primogênitos dos egípcios se salvaram esse dia porque estavam bajo a sangue que estava pintado na entrada de sua casa. Então, o mais importante aqui é que nós somos limpios, não porque somos buenos. Nós somos limpios pelo pacto que Deus hizo com seu Filho, e seu Filho cumpriu esse pacto na cruz do Calvário, dando a nós a oportunidade de entrar no reino dos céus. O mais importante da nossa vida é entender a simbologia e o poder da sangue. Não somente da sangue do Antigo Testamento, que era a sombra de aquele que venia a ser hecho na cruz. Quando Cristo concretiza isso na cruz, e nós aceitamos este sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos bajo este sangue, bajo este pacto. Então, quando Deus, o Padre, nos mira a nós agora, Ele não vê nosso pecado, Ele não vê nossa vida em si, Ele vê a sangue de seu Filho sobre cada um de vocês. Amém. Amém. E por isso, vocês, nessa noite, podemos dizer, nós somos filhos de Deus, por aquilo que Ele hizo na cruz do Calvário. Não porque nós somos buenos, mas sim porque Cristo ha sido bueno com nós. Amém. Amém? E quando nós entendemos que o pacto que Deus hizo com seu Filho na cruz nos leva a ser liberado, ser liberto de muitas coisas de nossa vida, significa que nós temos um caminho a andar. Temos uma meta que chegar em algum lugar. Amém? Amém. O povo, quando sai do Egipto para adorar a Deus no deserto, mira que coisa. Se você para e pensa bem, sabe como adorar no deserto não há nada. Não é verdade? Como fazer uma festa para Deus no deserto? O que nós não entendemos é que para Deus, o mais importante e que alegra a Deus é que essas pessoas, mesmo não tendo nada físico para fazer uma celebração de uma adoração a Deus, ou apresentar-lhe um templo como este ou algo parecido, nada disso para Deus tem sentido.
Lo que Deus queria era uma adoração de verdadeiros corações que estão libertos pela palavra dele, por aquele pacto que ele hizo com Moisés. O que ele queria era coração liberado para adorar, para glorificar e para exaltar. Este era a verdadeira fiesta que Deus queria receber do povo de Israel. E nós não entendemos muitas vezes que nós chegamos à igreja e nós temos, se estamos bajo esta sangue, bajo este pacto, nós também temos que prestar o melhor de nossa vida a Deus, a melhor adoração. Mas se nós temos o coração ainda que está dividido entre estar na igreja ou estar desfrutando de coisas que estão afuera, que não fazem parte do pacto que nós estamos vivendo agora, nós estamos oferecendo a Deus a mesma coisa que o povo de Israel queria. Que Deus queria era um coração que esteja 100% voltado hacia Ele, mirando a Deus. Por isso que nós temos que ser sanados em nosso coração. Deus quer sanar, Deus quer curar nossa vida, mas para que hoje podemos desfrutar de uma verdadeira vida de poder e de autoridade, bajo la mano de Deus, nós temos que primeiramente sanar nosso coração. É isto que Deus quer fazer com nossa vida. Mas há um peligro que muitas vezes ocorre na igreja. Quantas pessoas você já conheceu que chegou na igreja, Deus lo sanou a essa pessoa e essa pessoa hoje não está na igreja? Quantas pessoas você já viu assim? Muita gente. Eu conheci pessoas que Deus sacou de dentro do quirófano, de um hospital, de uma UTI, é assim que habla em espanhol, UTI? Sim, terapia intensiva. De terapia intensiva, entre a vida e a morte. A primeira coisa que essa pessoa hizo, abriu os olhos, não podia falar, e ele pediu uma hoja de papel e uma caneta e escreveu, e disse: eu aceito a Jesus. Deus lo sacou de aí. Deus lo deu vida, lhe deu saúde. Deus restaurou sua vida, mas deixou os caminhos de Deus. Glórias. Jesus. Esse é um peligro que ocorre na igreja. Por isso Deus me deu este mensagem, porque quando há muita liberação, há muita cura na igreja, há este peligro. Então Deus quer sanar nossa vida, mas Deus quer colocar uma base sólida para que se continue andando. Aleluia. ¿Por qué que las personas que salieron del Egipto, solamente 2 personas de 3 millones de personas que salieron del Egipto, solamente 2 personas entraron en la tierra prometida? ¿Sí sabes por qué? Porque somente 2 personas de dentro de 3 millones de personas que salieron de ahí, realmente tenían un corazón liberado para Dios. Aleluia. Las otras personas no entendieron la liberación y la bendición de Dios para aquellos días. Y nosotros miramos eso constantemente en la iglesia. Muchas personas que deberían estar con nosotros, miembros de la iglesia, firmes en la iglesia, pero cuando fueron liberados, cuando se sintieron ya libre o más liviana, más tranquila en su vida, dejaron de vivir en la iglesia. E muitas vezes nós chamamos e pedimos: hermano, por que não vem na igreja? Hermano, por que não está na igreja? Ah, não, sabe que, hermano, me apareceu um aniversário, um cumpleaños de alguém. Aí você vê que quando necessitava de Deus, estava na igreja. Mas quando Deus lo sana, lo cura, lo levanta, lo estabelece sua vida financeira, sua vida matrimonial e tudo isso, qualquer coisa que o mundo lhe ponga em frente, é empecilho para chegar à igreja. Mas há uma palavra que muita gente desconhece e que eu leí hoje dia aí abaixo, que nos traz uma palavra muito forte à nossa vida como cristiano. Não? E isso eu vou deixar allá para o finalzito do mensagem, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. ¿Cuántos están entendiendo? Amém. Perdón por mi español, no es muy bueno, pero creo que los hermanos en lengua hispana están entendiendo un poquito mejor do que en portugués, ¿no? Gracias a Dios. Capítulo 13,
de Éxodo. 12, 13. 13:3. 13, 3. 13:3. Éxodo 13, 3. Amém. Amém. ¿Todas lá? Amém. Diz assim: Moisés dijo al pueblo: conmemorad este día en la cual habéis salido de Egipto, de la casa de esclavitud, porque Jehová os ha sacado de aquí con mano poderosa. Por eso no comeréis nada que tenga levadura. Amém? Amém. Amém. Mira o que diz aqui: comemorar este dia a qual habéis salido del Egipto, casa de esclavitud. Muitas vezes nós como cristianos, muitas vezes ainda estamos escravos de muitas coisas. E essas coisas nos impedem de chegar em altar de Deus e glorificar e exaltar e apresentar a Ele uma adoração sincera. Aleluia. Uma adoração, como diz em João 3, 23 e 24, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém. Então significa que se há uma adoração que é em espírito e em verdade, significa que há uma adoração que é em espírito, mas que não tem tanta verdade assim. Então nós outros temos que limpiar nossa vida, acomodar nossa vida para receber a bendição de Deus sobre nós. Deus quer liberar-nos, Deus quer sanar-nos, Deus quer muitas coisas para nós, mas nosso coração, se não está sano, se não está preparado para receber isto em nossa vida, Deus se queda com as mãos atadas. Mas Deus não é poderoso fazer o que Ele quer? Sim, Deus é poderoso fazer o que Ele quer, quando quer e como quer. Amém. Pero Deus não pode tocar em tu vida, porque Deus está tocando tu porta. Se tu não abre tu porta do coração, Deus não pode entrar. É verdade. Deus não é uma pessoa que invade a vida das pessoas. É, Deus. Deus espera Aleluia. que você abra tu coração voluntariamente, Amém. Amém. para que Ele possa entrar em tu vida e Amém. fazer Deus ter realmente um tempo vivo de sua presença. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, nós temos que entender que há um pacto de sangue sobre nossa vida. Nosso pecado ha sido perdonado. Nós outros somos liberados da esclavitud. Porque todo o que se chama o que está dentro da terra da esclavitud, Egipto, para os hebreus, é algo que ainda está em nosso coração de nossa vida passada, de antes de Jesus. Isto nos impede de caminhar hacia adelante. Nós temos que caminhar. Que o evangelho não é um evangelho que vai em linha plena, reta, ele vai subindo. Amém? Amém. Glória. Então nós para poder subir cada dia mais na presença de Deus, precisamos começar por limpar nosso coração. Amém? Amém. Amém. Vamos mais adelante. Mira o que diz Romanos, não precisa abrir, presta atenção aqui em Amém. Romanos capítulo 6, versículo 6. E sabemos que que nosso viejo homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e a fim de que haya não seamos escravos. Deixa eu regressar aqui. A fim de que não seamos escravos do pecado. Amém? Amém. Amém. Na primeira parte, sabemos que vosso viejo homem, amém? Isso está falando de uma vida passada, não de novo, de uma vida passada, de antes de aceitar a Jesus, por isso se chama de viejo homem. Este viejo homem, onde está hoje? Ou seja, meu antigo Célio, onde está? Onde tem que estar. Crucificado juntamente com ele. Quando nós aceitamos a Cristo, o Célio anterior está crucificado com Cristo na cruz. Amém. Amém. ¿Por qué tiene que ser así? Mira o que a palavra de Pablo dijo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido.
si mi anterior hombre no está en la cruz con Cristo, el cuerpo de pecado está en mí, está vigente en mí, está viviendo en mí. Y si ele está vivendo em mim, significa que eu estou ainda sendo escravo dele. Então, para que eu seja liberado deste pecado, desta esclavitud, meu homem tem que estar em Cristo Jesus. Aleluia. Crucificado com ele. Aleluia. Glória a Deus. É solamente o poder da sangre de Cristo em la cruz que pode e tem poder para fazer morir o meu velho homem. Se não há a sangue de Cristo sobre nossa vida, o homem que deveria estar aí, está vivido aqui. E se ele está aqui, continua em la vida de esclavitud. Se ele está em esclavitud, em el pecado, significa que a presença da totalidade, da bendição de Deus, não está sobre minha vida. Estou vivendo parcialmente a glória de Deus, mas não a totalidade da bênção de Deus sobre minha vida. Aleluia, Deus. E hoje, vocês, nós precisamos, necessitamos viver a plenitude do Espírito, mas a plenitude do Espírito vem sobre mim, sobre uma decisão que você e eu solamente podemos tomar. Amém. Se nós não tomamos essa atitude de fazer o sacrifício de nosso homem, velho homem, posto em Cristo Jesus, o Espírito não pode derramar sobre nossa vida a totalidade da glória reservada para cada um. Não é sobre a igreja, é sobre cada um de vosotros. Por quê? Porque a vida particular de cada um de nós outros é uma adoração contínua delante de Deus. Glórias. Aleluia. Então, se nós temos lá a compreensão de que esse texto da palavra de Deus é tão importante para nós vamos ter uma vida sana, santificada, para glorificar o Hijo de Deus. Porque se nós não hacemos desta maneira que nosso velho homem esteja bajo a sangue de Cristo, nós não estamos glorificando a Deus como deveríamos glorificar a Deus. Por isso que muitas vezes na igreja há muitas pessoas que estão tibias, ou frias, ou muertas espiritualmente na igreja. Porque não entenderam que solamente há vitória quando estamos bajo a sangre e nosso velho homem na cruz do Calvário. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Glória. Dá para entender? Deu para entender? Amém. Glória. Então, só a única maneira de destruir o corpo do pecado é estar crucificado em Cristo Jesus, Aleluia. em la cruz do Calvário. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque o pecado, se você não sabe, o pecado na vida do homem encurta a vida. Acorta a vida. Ou seja, se você tem que viver 80 anos, se você está pecando muito, Deus te limita em 70. Você perdeu 10 anos de vida aqui na terra. Amém? Amém. O pastor está muito forte. Aí um pouquinho mais. Romanos capítulo 8, versículo 13. Amém? Amém. Romanos 8, 13. Quiserem abrir algo, porque isso é muito importante. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 13. Pablo hablando. Porque se vivis conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu habéis morir las prácticas de la carne, viveréis. Amém? Amém. Porque se vivis conforme a carne, habéis de morir. Amém? Ou seja, todo o desejo que não estão bajo as manos de Deus, todo o desejo que não estão dentro de las Escrituras, nós podemos. Como pode chegar aí? Aleluia. Só há uma maneira de nós fazer morir a prática da carne. E se nós continuamos vivendo desta maneira, o resultado disso não é vida eterna.
se vivemos por la carne, por nuestra voluntad de la nuestra carne, no entraremos en el reino de los cielos. Porque aquele que hace la voluntad de la carne no hace la voluntad del Espíritu. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados por el Espírito de Deus, estes são chamados filhos de Deus. Amém? Então, são hijos, chamados filhos de Deus, e esses entrarão no reino dos céus. Pero se predomina sobre nós a vontade de nossa carne, não teremos parte no reino dos céus. Amém? Amém. Acho que ficou mais fácil entender desta maneira. E nós temos algumas passagens na palavra de Deus que mostra Jesus falando algo sobre isso. Juan capítulo 5, Evangelho de Juan capítulo 5, versículo 14. ¿5, 14? 5:14. Amém. Então, vocês estão procurando, eu vou fazer uma introdução. Cristo está falando com um homem, uma pessoa que estava enferma durante 38 anos, ao lado de um tanque chamado tanque de Bethesda. Este homem fazia 38 anos que estava aí. Ele esperava que quando o anjo de Deus bajasse sobre aquela água e movesse as águas, o primeiro que entrasse na água seria sanado. Então ele não, cada vez que bajava a água, alguém passava isso delante. Então Jesus, quando chega aí, Jesus lo sana, lo manda, pega, como fala? Agarra seu lecho, ou seja, sua cama, e vai à escada. E assim lo hizo Jesus, ele lo sanou, saiu daí. Mais tarde, passando um pouquinho de tempo, no versículo 14, ainda diz assim, depois Jesus, versículo 14, depois Jesus le habló, le halló en el templo y le dijo, ay que has sido sanado, não peques mais, para que não te ocorra algo pior. Amém? Amém. Foi o texto que nós outros falamos ainda lá na intercessão em dia. Então significa que se nós outros somos, Deus nos saca de um terreno de escravidão, do pecado, nos libera, nos sana e nos dá então uma direção. Vá e não peques mais, para que algo pior não te suceda. Então Deus nos está dando um aviso. Se você sigue pecando, algo pior pode vir sobre tua vida. Aquele homem vivia 38 anos. Que enfermidade tinha? Não sabemos. A Bíblia não disse. Pero, se 38 anos viveu naquela maneira, daquela forma, com uma enfermidade. Você imagina, Jesus lhe disse, não peques, porque se te pecas, do jeito que está, pior será. Então, se nós outros temos esta mesma indicação, isso não é do Velho Testamento, é Paulo, o apóstolo dos gentiles, ou seja, para nós outros, hablando a nós outros nessa noite, em versículo 14, que nos está dizendo, não peques mais, para que não te ocorra algo pior. Então, significa que se nós outros, Deus nos sana, nos cura, nos libera, nos saca dessa esclavitud, Ele também nos dá um terreno, uma base, para que possamos prosseguir adelante. Vá e não peques mais. Amém? Então, não regressar a viver da mesma maneira que eu vivia quando eu estava sem Cristo. A minha vida antes de Cristo tem que ser enterrada. Aleluia. Por isso, a simbologia do bautismo é isso. Quando você é emergido em las águas, você muere para o mundo. Tu vida passada morreu para o mundo e você ressuscita com Deus, com Cristo. Amém? Amém. Então, por isso que nossa vida passada não pode ser parte de nossa vida nova. Se nós trazemos algo de nossa vida passada para ser parte de nossa vida nova, significa que a um momento de nossa vida nova, as coisas não vão funcionar. Então, nós temos que liberar-nos de tudo isso, para que Deus possa nos levar adelante. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que
sanar o coração é tão importante para a nossa vida, para nosso crescimento espiritual, que Deus nos ha dado 2 mensagens indicando esta maravilha. Amém? Amém, Jesus. 8 horas, até um pouquinho. O último versículo, Juan 8, 10. Estava em Juan 5, 14, agora vamos para Juan 8, 10. Amém. Amém? Romanos 8, 10 diz assim. Então Jesus se endereçou e lhe perguntou: mulher, ¿dónde estão? Nenhum te ha condenado? Ela dijo: nenhum, Senhor. Então Jesus lhe dijo: nem eu te condeno. Ve e desde agora não peques mais. Romanos 8:10, pastor. Juan. Ah, Juan. 8, 10. Jesus estava falando para uma mulher que foi pega em adultério. E pela lei de Moisés, a mulher que foi pega em adultério tinha que morir apedreada. Então, os escribas e fariseus trajeron a mulher para Jesus, para ver o que Jesus iria dizer. Pero Jesus, eles queriam que pilhar algo em Jesus para condenar Jesus à morte. Então, trouxeram a ela a Jesus. Pero Jesus escreveu em suelo e escutava a todos os que falavam. Se levantou Jesus e ele perguntou: ele primeiro, que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. E se agachou e seguiu escrevendo na terra. E de repente não havia nenhum, porque nenhum se hallava em esse momento sem pecado. Então Jesus lhe disse a ela: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Aleluia. Ele lhe advertiu: vá e não peques mais. Jesus. Uhum. Amém? Amém. Eu sei que o pecado ainda faz parte de nossa vida, porque nós estamos em carne. Não chegou o dia do arrebatamento da igreja. E esse dia o pecado e todo isso se queda atrás. Pero por agora temos uma luta espiritual muito grande, muito forte em cada um de nós. A palavra de Deus diz que quando nós deparamos com algo que nós vemos que é minha debilidade, a palavra de Deus huye dessa debilidade. ¿Ah? Huye dessa debilidade. Pero se o diabo te põe em frente, resiste-lo e ele huirá de vosotros. Aleluia. Você vê que nós temos uma fraqueza, uma debilidade em nosso ser, que faz parte de nossa própria vida. Pero se nós estamos em Cristo, temos autoridade sobre Satanás. Pero quando é com nós mesmos e nos deparamos com algo que nós temos debilidade com este algo, a própria Bíblia diz: huye. Por que huye? Porque para que você não peque. Amém? Então, há uma luta muito grande sendo travada em nossa vida diária. Pero Deus nos dará vitória sobre todas elas, desde quando nosso homem interior esteja crucificado com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém. E nós deixar esse nosso homem, viejo homem aí com Cristo, para que possamos viver a partir de agora uma vida nova com Cristo. Aleluia. Ele nos ha liberado, nos ha sacado da terra de esclavitud, Deus nos ha proveído tantas coisas, Deus nos ha bendecido, Deus nos ha sanado, não para que nós regressemos a viver uma vida que nós vivíamos antes, mas sim para nós viver uma vida nova, agradável, delante de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus pueda nos dar graça todos os dias para que possamos todos juntos crescermos, para que possamos chegar Graças ao a Deus. mesmo Aleluia. nível de Cristo Jesus.
Amém? Amém. A Bíblia diz assim que cada dia nós vamos crescendo até a estatura de varão perfeito. Amém? Aleluia. Vamos colocar em pé. Glória a Vamos Deus. orar ao Senhor. Amém. Eu pedi perdão que muitas vezes há algumas palavras em espanhol que não me vêm à mente. Então, às vezes sale mais português que espanhol. É verdade. Não? Portunhol. Hoje saiu o coração, pastor. Hoje vai há muito tempo que esse coração aí estava, como se diz assim, estava de assumir, de repente, regressou. Quando eu comecei a predicar muitos anos atrás, tentava predicar em espanhol, não era esse espanhol que tenho agora, um pouquinho pior. Não? E uma das palavras que não me entrava em minha cabeça era esse tal de coração. Esse coração, ele Coração, eu dizia teria coração. E sempre. E hoje saiu o coração. E hoje em dia, em viejo, regressou. Viu o coração? Não? Mas graças a Deus nos ha bendecido essa noite. Aleluia. Eu creio que há um peso de glória sobre nossa vida. Amém. Aleluia. Eu creio que este peso de glória traz bendição, traz liberação, Aleluia. sana nossa vida. Amém? Glória. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós colocar debaixo das tuas mãos a tua casa, Pai. Cada filho do Senhor que está aqui nesta noite, Deus, o Senhor possa derramar a tua graça, do teu amor, Senhor amado, do teu sangue, do teu bálsamo nessa noite, ó Deus. Porque eu sei, ó Deus, que a tua palavra muitas vezes mexeu em coisas do passado, mexeu em coisas, Senhor amado, que vem, Senhor amado, para ser arrumado, Deus, para ser liberado, ó Pai, mas que o Senhor possa descer um bálsamo, Senhor amado, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Que eles venham, Senhor amado, ter consciência, Senhor amado, das coisas que estão fazendo, das consciências das coisas que vão fazer, ó Pai, das consciências das coisas que estão ainda em seus corações, na sua mente, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor amado, dar direção a cada um deles, ó Deus, para tomar a decisão correta, tomar, Senhor amado, as coisas como devem ser tomadas, ó Deus, e que o Senhor possa liberar a cada um deles, ó Pai, abençoando, Senhor amado, a cada um deles, ó Deus, que eles possam crescer diante da tua graça, do teu amor e da tua infinita misericórdia, ó Pai. Nós precisamos, Senhor amado, que teu Espírito Santo venha preparar o terreno sobre nossas vidas. E mensagem como essa, ó Deus, nós precisamos, ó Pai, para que através dessa mensagem, ó Deus, nós possamos liberar o nosso coração para receber algo maior de Ti. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos de todo o coração pela Tua presença, pelo Teu amor e pela Tua infinita graça, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor amado, derramar, Senhor amado, sobre a vida, sobre a semana que está entrando na vida dos Teus filhos, ó Pai. Uma semana de graça, de vitória, Senhor amado, e que eles possam nessa semana, ó Deus, receber, Senhor amado, uma unção especial do Teu Espírito, Senhor amado, sobre a vida deles, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, o lar de cada um deles, ó Deus. Senhor amado, abençoa o trabalho de cada um deles, ó Deus. Abençoa, Senhor amado, os bens que essa igreja tem, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, e prover a cada um deles, ó Deus, a cada dia as saídas da vida, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo nessa noite. E nós encerramos esse trabalho debaixo das Tuas mãos para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Está encerrado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.